Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Existe algo acontecendo na sua vida agora, que você não consegue resolver sozinho. Talvez seja uma dor que ninguém vê, uma luta silenciosa, um problema que já tirou seu sono, ou até uma situação que parece impossível de mudar. Você já tentou de tudo. Já chorou, já pensou em desistir, já se perguntou onde Deus está em meio a tudo isso. Mas escute isso com atenção. Assim como Deus ouviu o clamor de Davi no meio do desespero, Ele também está ouvindo você agora. Davi não era apenas um rei. Ele foi um homem que enfrentou medo, perseguição, traição e momentos de profunda angústia. E mesmo assim, em meio ao caos, ele levantava sua voz e dizia: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Hoje, essa oração não é apenas palavras. É um clamor que pode mudar a sua história. Se existe um milagre urgente que você precisa, prepare seu coração, porque Deus vai falar com você aqui. Agora, antes de começarmos essa oração poderosa, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva neste canal, porque todos os dias existe uma palavra e uma oração que pode transformar a sua vida. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão precisando de um milagre. E escreva aqui nos comentários: "Eu creio no meu milagre." Esse é um ato de fé que move o céu. Abra o seu coração, permaneça até o final e ore com sinceridade, porque Deus pode agir na sua vida hoje. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença, assim como Davi se colocava quando tudo parecia perdido. Eu não venho com palavras bonitas, nem com força própria. Eu venho com um coração apertado, muitas vezes cansado, carregando dores que ninguém vê. Assim como Davi disse: "Atende a minha voz quando clamo, ó Deus da minha justiça." Eu também clamo agora. Me ouve, Senhor. Inclina os teus ouvidos para mim neste exato momento. Pai, há dias em que o peso é grande demais. Há noites em que o sono não vem e a mente não para. Pensamentos confusos, preocupações, medos, tudo se junta como uma tempestade dentro de mim. E como Davi em seus salmos, eu reconheço: se o Senhor não me sustentar, eu não consigo continuar. Por isso eu te peço, segura a minha mão agora. Me fortalece por dentro, onde ninguém vê. Senhor, o teu servo Davi enfrentou leões, ursos e gigantes, mas as maiores batalhas dele foram travadas dentro da alma. E hoje eu me sinto assim também. Há guerras invisíveis acontecendo dentro de mim, lutas que não aparecem para os outros, mas que me desgastam profundamente. Por isso eu te entrego tudo agora. Cada preocupação, cada dor, cada medo, eu coloco diante de ti. Deus, eu sei que assim como o Senhor não abandonou Davi, o Senhor também não me abandona. Mesmo quando eu não sinto, mesmo quando tudo parece silencioso, a tua mão continua estendida sobre mim. A tua palavra diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E é assim que eu estou agora, quebrantado, dependente, necessitado da tua presença. Pai, há momentos em que eu me sinto sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Momentos em que ninguém entende o que estou passando. Mas Davi também passou por isso. Ele foi perseguido, rejeitado, traído, e ainda assim ele corria para ti. Então hoje eu faço o mesmo. Eu corro para a tua presença, porque só o Senhor pode me entender completamente. Senhor, acalma o meu coração agora. Tira essa ansiedade, esse aperto no peito, esse medo do amanhã. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então eu entrego, eu solto o controle. Eu paro de tentar resolver tudo sozinho e coloco nas tuas mãos. Deus, entra nas áreas da minha vida que estão desorganizadas. Entra nas situações que parecem sem saída. Assim como o Senhor entrou na história de Davi e mudou o rumo da vida dele, entra na minha história também. Muda aquilo que eu não consigo mudar. Faz aquilo que eu não tenho forças para fazer. Pai, me ensina a confiar mesmo sem entender.
Me ensina a permanecer firme, mesmo quando tudo parece incerto. Davi disse: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu quero viver essa paz. Eu preciso dessa paz. Derrama isso sobre mim agora. Senhor, se existe algo dentro de mim que precisa ser tratado, revelado ou transformado, faz isso com amor. Eu não quero sair dessa oração da mesma forma que entrei. Eu quero ser renovado, fortalecido, transformado pela tua presença. Trabalha em mim, Senhor. E neste início de oração, eu declaro pela fé: eu não estou sozinho. Deus está comigo. Assim como esteve com Davi nos momentos mais difíceis, Ele também está comigo agora. E mesmo que eu ainda não veja, algo já está acontecendo. Porque quando eu clamo, o céu se move e a resposta começa a chegar. Senhor meu Deus, mesmo em meio à dor que ainda aperta o meu coração, eu escolho confiar em Ti. Assim como Davi confiou quando tudo parecia contrário, eu também decido levantar a minha fé acima das circunstâncias. Porque a Tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu creio que mesmo no meio dessa situação, o Senhor está cuidando de mim. Pai, muitas vezes eu não entendo o porquê de tudo isso estar acontecendo. Assim como Davi, que foi ungido rei, mas ainda teve que enfrentar perseguições e fugir para sobreviver, eu também me pergunto: por que esse processo? Por que essa dor? Mas hoje eu entendo que o Senhor está trabalhando em mim, mesmo quando eu não consigo ver. Deus, fortalece a minha fé agora. Porque há momentos em que a dúvida tenta entrar, o medo tenta dominar e a esperança parece distante. Mas eu me lembro das palavras de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu escolho esperar. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer. Senhor, não deixa o meu coração se endurecer por causa das dificuldades. Não deixa a dor me afastar de Ti. Pelo contrário, usa tudo isso para me aproximar ainda mais da Tua presença. Que cada lágrima que eu derramo se transforme em um clamor que chega até o Teu trono. Pai, assim como Davi encontrou força em Ti no meio das batalhas, eu também quero encontrar essa força agora. Não em mim, não nas circunstâncias, mas em Ti. Porque eu sei que a minha vitória não depende da minha capacidade, mas do Teu poder. Deus, renova a minha mente. Tira os pensamentos negativos. Tira as palavras de derrota que ecoam dentro de mim. Substitui tudo isso pela Tua verdade. A Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, que o Senhor luta por mim, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E é nisso que eu escolho acreditar. Senhor, mesmo que o caminho pareça difícil, eu sei que o Senhor está me guiando. Assim como guiou Davi pelos vales e desertos até cumprir a promessa, eu creio que o Senhor também está me conduzindo até o meu milagre. Nada está perdido. Nada está fora do controle. Tudo está nas Tuas mãos. Pai, aumenta a minha fé ao ponto de eu conseguir agradecer antes mesmo de ver a resposta. Me ensina a declarar vitória mesmo no meio da luta. Porque Davi não esperava o milagre acontecer para confiar. Ele confiava antes, durante e depois. E eu quero viver assim também. Deus, eu rejeito agora todo espírito de desânimo, de desistência, de incredulidade. Eu não vou parar. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir. Porque eu sei que o Senhor está comigo, e se o Senhor é por mim, nada pode ser contra mim. E neste momento eu declaro com fé: a minha confiança está em Deus. Não nas circunstâncias, não nas pessoas, não no que eu vejo, mas no Senhor. Assim como Davi venceu gigantes pela fé, eu também vencerei as batalhas que estão diante de mim. Porque o meu Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me levanto em oração como Davi se levantou diante dos seus inimigos. Porque eu sei que essa luta que estou enfrentando não é apenas natural. Existe uma batalha invisível acontecendo. Há forças tentando me desanimar, me enfraquecer,
me fazer desistir. Mas assim como Davi declarou: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu também me posiciono agora no teu nome. Pai, eu não aceito mais viver debaixo de opressão, medo e angústia. Toda carga espiritual negativa, todo peso que não vem de ti, toda seta lançada contra a minha vida, eu coloco agora diante do teu poder. Senhor, entra com providência. Assim como o Senhor deu vitória a Davi contra Golias, me dá vitória contra tudo aquilo que tem se levantado contra mim. Texto padrão: Deus, há coisas que eu não vejo, mas eu sinto. Há ambientes que me drenam, pensamentos que me atacam, emoções que tentam me dominar. Mas agora eu entendo. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor é o Deus que luta por mim, mesmo quando eu não consigo lutar sozinho. Então entra nessa guerra, Senhor, e peleja por mim. Senhor, quebra agora toda a cadeia invisível, toda a prisão emocional, espiritual e mental que esteja tentando me prender. Seja destruída pelo teu poder. Assim como Davi foi livre das mãos dos seus perseguidores, eu também declaro: eu sou livre, livre do medo, livre da opressão, livre de tudo aquilo que tenta me afastar da tua presença. Pai, cala agora toda voz contrária, toda palavra negativa lançada sobre a minha vida, toda maldição, toda inveja, todo pensamento de derrota. Não tem poder sobre mim, porque a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E eu me aproprio disso agora. Deus, levanta dentro de mim a mesma coragem que havia em Davi. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo desacreditado, ele não recuou. E hoje eu também não vou recuar. Eu não vou fugir dessa batalha. Eu não vou me esconder, porque eu sei que o Senhor está comigo. E isso é mais do que suficiente. Senhor, visita agora o meu interior, porque muitas das batalhas que eu enfrento estão dentro de mim. Medos antigos, traumas, inseguranças, tudo isso tenta me paralisar. Mas hoje eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Cura o meu interior, restaura a minha mente, fortalece o meu espírito. Pai, assim como Davi adorava mesmo em meio à guerra, eu também escolho te adorar agora. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, eu te adoro. Porque eu sei que a adoração move o céu, quebra cadeias e traz vitória. Deus, envia agora os teus anjos ao meu redor. Que haja proteção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo aquilo que me pertence. Que todo mal seja afastado, que toda tentativa de ataque seja frustrada, porque eu estou guardado em ti. E neste momento, eu declaro com autoridade espiritual: essa batalha não vai me destruir. Ela vai revelar o poder de Deus na minha vida. Assim como Davi saiu mais forte depois das guerras, eu também sairei. E aquilo que parecia o fim, será o começo de um milagre. Senhor meu Deus, depois de tanto clamor, de tanta luta e de tantos dias difíceis, eu começo a sentir algo diferente acontecendo. Assim como Davi, que mesmo antes de ver a vitória já declarava confiança, eu também declaro agora: o Senhor já está se movendo ao meu favor, porque a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. E eu creio que essa resposta já começou. Texto padrão: Senhor meu Deus, depois de tanto clamor, de tanta luta e de tantos dias difíceis, eu começo a sentir algo diferente acontecendo. Assim como Davi, que mesmo antes de ver a vitória já declarava confiança, eu também declaro agora: o Senhor já está se movendo ao meu favor, porque a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. E eu creio que essa resposta já começou. Deus, eu sinto que o peso já não é o mesmo. A angústia já não tem a mesma força. O medo já não domina como antes. Porque quando o Senhor entra em cena, tudo começa a se transformar. A tua presença muda ambientes, muda cenários, muda destinos. E eu creio que isso está acontecendo agora. Senhor, abre portas onde não há caminho. Faz surgir oportunidades onde antes só havia bloqueios. Assim como o Senhor abriu caminhos para Davi no meio do deserto,
Abre caminhos para mim também. Eu dependo totalmente de Ti e sei que o Senhor não falha. Pai, toca agora nas áreas mais difíceis da minha vida, naquilo que eu já pensei que não teria mais solução, naquilo que eu já tentei resolver de todas as formas e não consegui. Coloca a Tua mão poderosa e transforma completamente essa situação. Deus restaura aquilo que foi perdido. Recupera aquilo que foi roubado. Reorganiza aquilo que está bagunçado, porque quando o Senhor age, nada permanece da mesma forma. E eu creio em restituição, eu creio em mudança, eu creio em milagre. Senhor, assim como Davi declarou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tomo posse dessa palavra agora. Essa fase difícil não é permanente. Esse sofrimento não define o meu fim. Existe um novo tempo chegando, e ele vem das Tuas mãos. Pai, fortalece a minha fé nesse momento de transição. Porque às vezes o milagre começa, mas a dúvida tenta voltar. Mas eu não vou retroceder. Eu não vou duvidar. Eu vou permanecer firme, sabendo que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Texto padrão Deus, me prepara para viver aquilo que eu tanto pedi em oração. Porque eu sei que não é só receber, é também estar pronto. Trabalha no meu coração, na minha mente, no meu caráter. Me alinha com a Tua vontade. E agora eu declaro com fé e autoridade: o meu milagre já começou. Assim como Davi viveu promessas que pareciam impossíveis, eu também viverei. Porque o Deus de Davi é o mesmo Deus que está agindo na minha vida agora. Senhor meu Deus, neste momento final dessa oração, eu me coloco diante de Ti com um coração diferente de quando comecei. Algo mudou dentro de mim. A fé foi renovada, a esperança foi reacendida e a Tua presença me fortaleceu. Assim como Davi, que muitas vezes começou seus salmos em dor, mas terminava em vitória, eu também termino essa oração declarando: o Senhor é fiel e o meu milagre já está em caminho. Pai, eu Te agradeço antes mesmo de ver. Eu Te louvo antes mesmo de tocar. Porque eu sei que o Senhor já está trabalhando nos bastidores, movendo aquilo que eu não vejo, alinhando aquilo que eu não entendo. E assim como Davi declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu escolho lembrar que o Senhor nunca falhou comigo. Deus, eu entrego totalmente essa situação nas Tuas mãos. Eu não vou mais carregar esse peso sozinho. Eu não vou mais viver preso à ansiedade, ao medo ou à incerteza. Eu descanso em Ti. Porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. E eu me firmo nisso agora. Senhor, eu declaro que toda luta tem um propósito, e toda dor será transformada em testemunho. Assim como Davi venceu gigantes, enfrentou desertos, e mesmo assim foi exaltado pelo Senhor, eu também viverei a vitória que vem de Ti. O que hoje parece difícil, amanhã será motivo de honra e glória ao Teu nome. Pai, abençoa a minha vida por completo. Abençoa a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus caminhos. Que haja paz onde havia conflito, que haja provisão onde havia falta, que haja alegria onde havia tristeza. Derrama da Tua presença sobre tudo o que me envolve. Deus, guarda a minha mente. Não permita que pensamentos negativos voltem a dominar. Me mantém firme na fé, firme na Tua palavra, firme na confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Assim como Davi confiava mesmo em meio às guerras, eu também vou continuar confiando. Senhor, se ainda houver batalhas pela frente, eu não terei medo, porque agora eu sei que não estou sozinho. O Senhor vai à minha frente, abrindo caminhos, derrubando barreiras e me conduzindo em vitória. E se o Senhor está comigo, nada pode me parar. Pai, eu consagro a Ti cada detalhe da minha vida, cada sonho, cada plano, cada decisão. Que tudo esteja alinhado com a Tua vontade, porque eu sei que o melhor lugar para estar é no centro da Tua presença. E neste momento,
eu declaro com fé: eu recebo o meu milagre. Eu recebo a resposta que vem de Deus. Eu recebo a mudança que eu tanto esperei. Porque o Senhor ouviu o meu clamor, assim como ouviu Davi, e não me deixou desamparado. E para finalizar, eu afirmo com toda a minha fé: o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. O que Ele começou, Ele vai completar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a vitória que parecia distante, agora faz parte da minha história. Se essa oração falou com você, não ignore esse momento, porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus tocou no seu coração, Deus ouviu o seu clamor e algo já começou a mudar na sua vida. Creia nisso. Assim como Ele fez na vida de Davi, Ele também está fazendo na sua história. Mesmo que você ainda não veja, o milagre já está em movimento. Agora eu quero que você faça um ato de fé. Escreva aqui nos comentários: eu creio no meu milagre. Quando você declara, você fortalece a sua fé e mostra que está confiando em Deus acima de qualquer situação. E se você tem um pedido especial, pode escrever também, porque essa oração não termina aqui, ela continua. Se inscreva agora no canal, porque todos os dias tem uma palavra e uma oração que pode transformar a sua vida. Deixe o seu like, porque isso faz essa mensagem chegar em mais pessoas que estão precisando de Deus nesse momento. E ative o sino para não perder nenhuma oração poderosa. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por uma luta. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra no momento certo. E você pode ser o instrumento de Deus na vida dela. Que a paz de Deus invada o seu coração agora, que toda angústia vá embora e que a presença dele te envolva completamente. Vá com fé, permaneça firme, porque o Deus de Davi está cuidando de você.